Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da minha primeira experiência de ir ao médico aqui na Alemanha e sobre o processo que eu vou precisar de fazer uma cirurgia de ceratocone e eu vou tentar resumir um pouquinho e contar para vocês como que foi essa minha experiência. Assistam o vídeo e confiram comigo. Bom, pessoal, eu vou tentar resumir o máximo que eu conseguir, porque a história é meio longa, assim, porque eu preciso de contar um pouquinho de como... Eu quero contar um pouquinho em relação a essa doença, né, do desenvolvimento dela, como que foi pra mim, porque eu procurei muito conteúdo, assim, eu vi que tem muita gente que busca, e eu também busquei muitas informações referente a essa cirurgia, de como que é o pós-operatório, então eu quero abranger tanto essa questão da consulta, de como que foi aqui pra mim essa experiência, e um pouquinho em relação a essa cirurgia que eu vou ter que fazer. Então, começando com... Eu comecei a usar óculos quando eu tinha 2 anos de idade, então eu era muito criança, assim, e eu já ia no médico, no oftalmo, e eu não sabia, né, com 2 anos eu não era alfabetizada, então eu não sabia as letras, né, eu não sabia ler. E eu lembro que a médica, ela pedia para eu mostrar, assim, o que eu tenho na lembrança era que como se fosse vários Es. E aí ela perguntava a letrinha, aí tipo o E ficava assim, ou ele ficava para um lado, para baixo ou para cima. Aí ela me perguntava, a letrinha tá para que lado? Tá para cima, tá para baixo, tá para um lado, para o outro. E foi assim que os meus primeiros exames, assim, de isso no Brasil, né, quando eu era pequena. Pequena eu sou quando eu era criança. E aí, e com isso fui, usei óculos vários anos da minha vida. Depois, com o tempo, quando eu tinha por volta ali, depois fez mais ou menos 3 anos, 4 anos na verdade, há 4 anos atrás, eu tinha acabado de fazer a consulta com o oftalmo, e aí o oftalmo falou assim, olha, a gente tem um técnico aqui de lente, e se você tiver curiosidade, você usa óculos há muitos anos, se você tiver a curiosidade de saber como que é usar lente, ele pode fazer um teste com você, e você vê se você se adapta ou não, se você vai querer ou não. E aí quando esse técnico, né, que ele não era oftalmo, ele olhou pra mim, ele falou assim, olha, você tem ceratocone, você tem histórico disso na família? Falei, tenho, né, expliquei que tinha, porque tem pessoas na minha família que tem. E aí ele pegou e me contou que ele pegou e falou, olha, eu não sou oftalmo, mas de olhar a gente sabe que você tem. E aí foi. Aí quando eu já estava meio que organizando a questão dos óculos e tal, mandei fazer uma lente mesmo gelatinosa. E aí até então eu não tinha convênio, né? Essa consulta foi a primeira consulta que eu paguei, exceto quando eu era criança, né? E aí depois dessa consulta, foi a primeira consulta, assim, eu mais adulta que eu paguei. E aí eu resolvi fazer o plano de saúde. Aí na primeira consulta quando eu fui pelo plano, ela me consultou e eu pedi. Eu falei, olha, eu tenho histórico na minha família de ceratocone e eu queria fazer esse exame. Aí ela pediu, falou assim, olha, eu vou pedir pra você, só pra gente saber. E realmente no exame acusou ceratocone. E aí ela falou, mas pode ficar tranquila, porque com 27 anos estabiliza o ceratocone, ele não evolui. Isso foi a informação que ela me passou. Então, no próximo ano, a gente só faz um exame só pra gente ver mais ou menos como que tá, mas não precisa se preocupar. Aí eu falei, vou acreditar, né? E aí, no próximo ano eu busco, sei lá, eu vou com ela, vou em outro médico e vejo como que é. E aí, no próximo ano, eu não tinha ficado muito satisfeita, assim, né? Não sei. E aí, eu falei se vou buscar uma outra indicação de um outro médico pra fazer esse exame e pedir outros exames e acompanhar e ver como que tá.
Beleza, cheguei lá, levei os exames do ano anterior e ele falou, olha, realmente você tem um ceratocone, você já tá usando a lente rígida, não tá usando a lente rígida. Eu expliquei pra ele que não tava, que ela falou que com a cidade estabilizava e tal. Ele falou, olha, eu vou refazer os exames. Refiz, assim, um monte de exames, assim. Fiz vários, até fiz exames que eu não havia feito antes, um exame que parece que é uma agulha, que eles pingam um colírio para dar anestésico, e eles começam a pingar, a pinçar, parece que é uma agulha, assim, fiz vários exames. E aí ele me assustou muito, ele pegou e falou que evoluiu muito o ceratocone, que com a lente rígida eu iria ter 72% de visão com a lente, que eu não conseguiria, provavelmente eu não conseguiria renovar minha habilitação, e me passou, assim, me assustou muito, falou que tinha evoluído muito, não sei o que, eu fiquei super assustada. Ele falou assim, olha, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou marcar uma sexta-feira, eu vou atender só você, a gente vai fazer vários testes de lente, e a gente vai ver qual que é melhor pra você, porque porque o ceratocone, a córnea, ela vai virando um cone e ela vai ficando mais pontudinha. E o meu grau mais que dobrou, tipo de um ano para o outro ano. E aí o ceratocone também fica muito ruim a qualidade visual. Então, ele falou, então a gente precisa de usar essa lente mais rígida para ela tentar fazer uma pressão na córnea para segurar a córnea, fazer essa pressão pra melhorar. E aí, aí fui na sexta-feira que ele marcou pra próxima sexta. Aí eu cheguei no consultório, ele pegou, nem não lembrava de mim, mas mostrei meus exames e falei assim: ah, então vamos fazer uns testes. Aí, tipo, tava cheio, o consultório lotado, assim, ele mal me deu atenção, ele não lembrava. Ele falou assim: não, sua visão é boa, você tem 98% de visão. Então, eu levei inclusive os exames, né, que eu tinha feito lá, que ele falou que minha visão era 72%. E aí ele falou, tá tranquilo a sua visão, não sei o que. Você pode usar uma lente gelatinosa mesmo e é isso. Você pode usar. E ele queria me vender uma lente gelatinosa. E eu sei, pela experiência que eu tenho, pelas pessoas que eu conheço, que a lente gelatinosa não é indicada para quem tem o ceratocone. E aí eu fiquei super chateada, assim, porque eu falei, mas como assim, né? Tipo, ele nem lembrava de mim, ele mal pegou os meus exames, assim, e ele só queria me vender uma lente. E aí foi. Isso foi no ano de 2018. No ano, foi pouco antes de eu vir pra cá. No ano de. Tanto que aí a lente mesmo que ele, como ele queria me receitar uma gelatinosa, eu acabei comprando tipo uma mesma que ele me indicou lá, só que por outro lugar. Eu perdi várias vezes a lente de colocar e ela sair do olho, né? Porque parece que ela não. Ela, por como a córnea vai ficando, né, mais pontudinha, ela soltava do olho. Eu perdi 2 lentes com um dia de uso. E aí, isso foi em 2018, né? Em 2019 eu fui ao médico aqui no final do ano passado. E aí, marquei a consulta com o médico e, tipo, você faz uma ficha e tudo mais, você vai ser atendido, tem uma pré-consulta pra você ver as letrinhas, e eu já não consegui ver quase nada de letra, eu senti que piorou muito de 2018 para 2019 a qualidade da minha visão, assim, eu senti uma piora significativa. E aí a pessoa que estava fazendo esse pré-consulta, ela já chamou uma outra pessoa a entrar, eles ficaram meio que conversando. E detalhe, eu não falo alemão ainda, então até então foi tudo em inglês. Aqui é uma cidade grande, né? E aí aqui a gente consegue achar clínicas que conseguem fazer esse atendimento em inglês. Então fiz o agendamento, consegui agendar com uma semana para fazer essa consulta, né? Então fui e tal, esse primeiro teste essa pré-consulta. Aí ela pegou, levou os meus resultados para a médica que estava me esperando. E aí ela conversou comigo, aí eu expliquei para ela que eu tinha ceratocone, e aí eu levei os meus exames anteriores, que eu tinha feito em 2018 no Brasil. E quando ela olhou, eu falei assim, mas você já fez cirurgia, né? Com esse grau de ceratocone você já fez a cirurgia? Eu falei que não, que eu não havia feito cirurgia. Ela ficou super assustada e falou que estava muito evoluído, que eu tinha que ter feito cirurgia. E aí ela pediu para eu refazer os exames lá. Aí eu refiz o exame
e evoluiu também, de 2018 para 2019 tinha evoluído muito, inclusive meu grau eles não me falaram, mas assim, eu vi no computador lá que já tinha também dobrado, assim, então tava muito, evoluiu muito, e Tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. aí refiz os exames, ela falou assim, olha, eu vou te passar para o chefe da clínica, o responsável dessa clínica, para te fazer o atendimento. Aí ele fez o atendimento, ele falou que o meu caso era muito específico e ele iria me encaminhar para uma outra clínica, para como se fosse um chefe responsável pelas clínicas, pelo que ele explicou, pelo que eu entendi. E aí, inclusive, aqui não existe o SUS, né? Igual no Brasil, que você consegue atendimento gratuito. Aqui você precisa de ter o convênio, um convênio, seguros, no caso, né? Eu tenho um convênio. E aí, até então, tudo atendido pelo convênio, muito, muito, muito bem atendido, assim, muito rápido. E ele falou assim, vou te encaminhar para essa clínica é particular, mas eu vou te dar um encaminhamento e você vai levar nessa clínica, você vai ser atendido por esse responsável. Aí ele me deu encaminhamento, veio o nome do meu convênio em cima, a gente agendou, isso foi numa quarta-feira, eu consegui já agendar para a próxima quarta-feira nesse lugar. Chegando lá, refiz todos os exames, refiz alguns exames, na verdade não foram todos, refiz alguns exames, passei também para uma pré-consulta e o chefe responsável veio conversar comigo. E aí, a primeira coisa que ele me falou é que a gente tinha um problema, assim, que devido à minha idade e a evolução do jeito que tinha, do jeito que aconteceu, eu já teria que ter feito essa cirurgia pelos resultados dos exames anteriores, né, que seriam os exames que eu fiz no Brasil, e que era um caso assim que estava evoluindo, que teria que ter um cuidado grande, assim, né? Um cuidado maior. E aí ele falou assim, olha, se um dia eu tivesse algum problema na minha visão, eu confiaria os meus olhos a esse médico que eu vou te indicar. É um médico de Colônia, é uma clínica também especializada no meu problema, né? No ceratocone. É um hospital, uma clínica hospital. Eles têm uma técnica, que desenvolveram uma técnica, tem uma técnica mais evoluída para essa cirurgia, e eu vou te indicar essa pessoa. E aí isso foi numa quarta, eu já consegui agendar também para uma próxima semana, assim, foi tudo muito rápido, assim, porque cada pessoa tem uma experiência, né? Cada pessoa tem sua experiência positiva, negativa, então aqui é o relato da minha experiência, então, e tem gente que fala que demora muito, então foi tudo muito, muito, muito rápido. E aí eles agendaram, cheguei, refiz mais um monte de exames, fiz exames até que eu nunca tinha feito, tipo no Brasil ou até na outra clínica, e aí eles falaram que realmente eu preciso de fazer essa cirurgia, e agendaram com meses, foi em dezembro, agendaram para janeiro, né? Essa cirurgia, ela não reverte o desenvolvimento, o que já foi danificado, né, na córnea, ou como ela tá, ela não... Como que eu vou explicar? Ela não, tipo, cura a doença. Você fez e tá tudo certo. Ela é pra doença não evoluir, de acordo com que isso foi as informações que ele me passou, né? E que essa cirurgia é uma cirurgia para eu não precisar de fazer um transplante de córnea. Então, a primeiro momento, eu vou fazer essa cirurgia no olho esquerdo, e como meu grau tá muito alto, posteriormente eu vou ter que fazer uma cirurgia de redução de grau. Então, depois eu vou fazer alguns vídeos contando pra vocês como que é a recuperação, porque aparentemente não dói muito na hora da cirurgia, né? E vai doer, às vezes vai sentir um pouco depois. Então, eu vou fazer a cirurgia, né, vai ser numa quinta-feira, dia 23, e todos os dias, durante uma semana, eu vou ter retorno todos os dias. Então, eu vou ter que ficar na cidade, eu vou ter que voltar ainda, vou decidir como que eu vou fazer. Então, durante uma semana eu tenho que retorno todos os dias para eles acompanharem de perto, assim, como que tá sendo, como que eu tô me sentindo, e não sei, né? Eu vou ter que voltar. Então, assim, do processo, o que eu achei aqui, que eu fui, assim, muito bem atendida, assim, eu me senti olhar, sabe quando você se sente, assim, que tem alguém, tipo, que tá zelando pelo seu caso, assim, que tá preocupado com você, porque até então, mesmo tipo, pagando consulta, passando por médicos bons, assim, eu não me senti que tinha alguém que se preocupou. O que eu senti da última consulta que eu tive, que o cara tava lá, que ele queria, o cara, né, que ele queria, um doutor, né, que ele queria me vender uma lente, tipo, um absurdo o valor da lente que ele me ofereceu.
E eu não precisava, minha visão não precisava de ter piorado o que piorou, eu não precisava de ter chegado o ponto que chegou, eu já poderia ter feito isso nessa última consulta que eu tive em Colônia para cirurgia. E ele ficou tão preocupado, ele sentou na minha frente, o doutor, e ele falou: você não tem mais nada para perguntar para mim? Você quer me perguntar mais alguma coisa em referente à cirurgia, referente ao seu caso? Você tem mais alguma pergunta? E na hora eu tava meio assim, porque tipo, eu imaginava que eu teria que fazer cirurgia, mas não tinha caído a ficha, né? Nunca precisei de fazer cirurgia nenhuma. E aí eu fiz algumas perguntas referente a tipo Muay Thai, que eu treino, e musculação, se teria algum problema de eu continuar fazendo. Ele falou que não, nem de fazer agora e nem depois da cirurgia, né? Provavelmente tem esse tempo de repouso e tal, que não pode fazer. Mas, assim, muito atencioso, ele me passou o telefone da clínica, ele falou que qualquer horário que eu precisar de ligar lá, qualquer dúvida que eu tiver, é pra eu ligar, não é pra eu ficar com essa dúvida, que pra eu ficar calma, me explicou, assim, umas 10 vezes, assim, tudo. Então, me senti muito bem. Agora, tem pessoas que não têm uma experiência muito boa em relação a ir ao médico aqui, né? Eu, graças a Deus, eu fui muito bem atendida. Assim, tipo, fiz todos os exames que eu precisava fazer e o convênio, né? O convênio tá cobrindo tudo. A única coisa que o convênio não, que eles falaram que o convênio não vai cobrir é alguns exames que eu fiz, que deu o valor, acho que de 63 euros, se eu não me engano. E o restante, todos os médicos que eu fui, eu perdi a conta no total de quantos médicos eu passei. E o convênio vai cobrir tudo, vai cobrir cirurgia, vai cobrir tudo. Só alguns exames específicos que eu precisei de fazer, que eles falaram que não vão cobrir, eu assinei um documento e eu acho que eles mandam o valor para você fazer o pagamento. Mas ainda também, o valor ainda não chegou, provavelmente eles devem mandar ainda. Mas a minha experiência é muito positiva, assim, eu não precisei de ir em outros médicos ainda. E aí, quando eu fizer a cirurgia também vou postar alguns vídeos falando como que foi, como que tá sendo o processo de recuperação pós-operatório. E aí eu vou contando pra vocês um pouquinho de como que vai ser. Gente, muito obrigada por terem assistido. Desculpa o vídeo ter ficado um pouco longo, porque eu precisei te contar um pouco da história para chegar aqui, para explicar como que foi o desenrolar. Mas muito obrigada por terem assistido. Um super beijo e até o próximo vídeo.